tava te explicando agora. Então quem é surdo basicamente não precisa de nada no computador. Utiliza mais a visão. Quem é surdo não precisa de nada. O único ponto que fica em relação ao surdo com a utilização do computador é que eles são, a maioria deles, alguns nem isso são, mas alfabetizados em Libras. Quem nasce surdo é alfabetizado em Libras. Tem gente, como eu disse, que não é surdo, que utiliza um aparelho, não que escute, mas processa um pouco algumas ruídos, porque capta esses ruídos pelo aparelho, que eles acabam sendo alfabetizados em Libras e em português. Tem surdos também, pessoas que não escutam nada, que também são alfabetizadas em português, mas é que às vezes é só o escutar um pouco ajuda na parte da pronúncia da palavra. Eles conseguem pronunciar algumas palavras. Você já viu que tem surdos que pronunciam algumas coisas e a gente consegue entender algumas palavras que eles falam. Algumas coisas tu capta. Quem é surdo não pronuncia palavra alguma. Pronunciam sons, mas não pronunciam palavras. Porque daí tem todo aquele processo também de fazer uma fono, de se alfabetizar. E agora a gente tá falando mais do público cego. Porque efetivamente o surdo não precisa de sistema, né? Ele vai ler o computador, talvez ele não entenda tão bem o português, porque ele foi alfabetizado em Libras. E Libras é uma língua que ela não tem várias palavras. Ela tem outras palavras, digamos assim. Várias preposições, tem preposições, né? Então assim, eu gostaria de ficar em casa. Isso não existe, essa conjugação. Eu gostaria de ficar em casa. Existe eu querer ficar em casa. Eu querer ficar casa. É assim que é Libras. Então, quando eles vão ler no português no computador, talvez tenha algumas palavras que eles não entendam, mas eles vão pegar o sentido. Então, Libras é uma língua que nem inglês, que nem espanhol, que nem qualquer outra. Mas não precisa de sistema nenhum. Já as pessoas cegas, elas precisam ter interface com um sistema, porque daí é o que eu estava explicando antes pra ti, desculpa até se eu te confundi, mas efetivamente a pessoa cega utiliza do software do computador como olhos para que ela consiga ver o que está escrito no computador. Entendi. E daí isso faz com que a gente, como empresa, a gente pode adquirir esse software pagando, ou tem de graça, que também é muito bom. Com essas coisas de desenvolvedores, né, que eles desenvolvem sistemas e tal, softwares, acaba que esse software ele é super atualizado justamente para que as pessoas possam sempre utilizar, criticar e eles irem lá e aperfeiçoando o sistema. Então eles estão sempre indo atrás de aperfeiçoar esse sistema que é gratuito para que realmente as pessoas possam fazer uso do mesmo. Independente da gente comprar ou utilizar esse sistema gratuito, existem muitos sites, sistemas de empresas que não são acessíveis. Porque o próprio sistema que tu compra ou que tu adquire gratuito, ele não faz a leitura daquela codificação, né, do computador. Então, por exemplo, aqui a gente tem o RH Fácil, a gente tem o Superação. Existem várias coisas dentro desses nossos programas que não são legíveis para o sistema de voz que a Fran tem. O da Fran é gratuito. Tem uma menina na redação que ela tem um comprado, pago. Porque quando a gente desenvolveu esses sistemas, né, o Superação, esses programas de superação e o RH Fácil, a gente não desenvolveu eles de forma acessível. Então, o que acontece? Quando ela chega em algum botão, ela não diz, às vezes, porque na verdade que é aquilo, que ela tem que escutar se é o que a gente enxerga. Então, se tu enxerga, tu vai clicar ali, porque tu sabe que é ali que tem que clicar. Só que quando ela não vê o botão, se ela passar o mouse, tem que dizer clique aqui. Entendi. Só que se ela passar e não disser nada, ela não vai saber. E claro, eu falei de 2 programas da RBS, mas existem vários programas por aí. Eu nasci de 6 meses e meio. Como eu era um bebê prematuro, eu fui pra incubadora e o oxigênio queimou a retina dos meus olhos. Então, o olho direito eu não enxergo nada e o esquerdo, vultos, enxergo um pouquinho. Eu comecei como estagiária. Com 1 ano de casa eu fui efetivada como telefonista, mas sempre eu trabalhei no RH, que eu gosto também de seleção. Claro, eu tenho curiosidade em conhecer outras áreas dentro do RH, porque o RH é amplo, né? Mas a minha predileta ainda é o recrutamento pelo fato de eu sempre ter trabalhado aqui. Então,
eu fui efetivada como telefonista, depois de alguns anos eles me promoveram como assistente e hoje eu sou assistente de recursos humanos. O meu computador, ele tem um software de voz. Então, logo que eu comecei, a empresa teve que comprar a licença desse programa. Hoje já tem os programas gratuitos, que é o NVDA. Ele é gratuito, então pode baixar. E eu uso ele no computador. Claro, ele tem algumas limitações. Ele não é 100% perfeito. Mas sim, é graças a ele que eu consigo fazer as minhas atividades. Acho que é tudo, é a mesma coisa como para qualquer pessoa, né? A gente precisa, hoje, o mundo é todo conectado, então tem que estar sempre. E no momento que surge algum site que não tem acessibilidade para um cego, por exemplo, porque infelizmente nem todos os sites são acessíveis. É bem complicado. Além de entrar em sites para fazer pesquisa e ali não dá, eu acabo escolhendo outros, o que é errado. A gente tem que, tentar fazer alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu estudo na Ubra, então a plataforma, o NetAula, ele é bem acessível para mim. Só que a Ubra trabalha com a biblioteca Pearson, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, né? Uma biblioteca online. Já a Pearson não é nada acessível pra gente. Então eu precisei muito dela agora no meu TCC, porque seria uma maneira mais fácil de eu ler livros e eu não consegui. Reclamei com eles lá, a pessoa da Ubra. Daí o retorno que eu tive, estamos vendo, mas até eles verem isso, eu tenho tempo pra isso. Aí eu acabo pegando livros na biblioteca, porque eu tenho um scanner em casa, ele tem um programa de voz, então no momento que eu vou escaneando, ele vai falando. Entendi. E eu acabo escaneando os livros, o que dá um retrabalho, né? Pois é, eu perco muito tempo escanear livro pra ler e acho que o nosso sistema interno, o RBS principalmente, ele não é muito acessível pra gente. Tem coisas que a gente consegue fazer e outras não. Então eu acabo dependendo muito do pessoal que enxerga. Eu acho assim, pra mim, existem dificuldades, existem, tá? Mas eu não vou deixar fazer isso sendo um limitador. Porque eu não faço tal coisa, porque não é acessível. Não é acessível de um jeito, nós vamos tentar de outro, então, sabe? Então, pra mim, isso não é um limitador. Eu acho que todo mundo tem dificuldades, independente de tu ter ou não uma deficiência, sabe? De ter uma necessidade especial.